Então essa primeira parte aí, ela trata do juízo contra Jerusalém. Ele começa falando aqui das coisas erradas que Jerusalém fazia contra o seu próprio povo, né? Pode passar aí. Então, o versículo 1 ao 2, eu tenho algumas passagens aí, que vão estar lá em Jeremias. Os irmãos estão abrindo conosco aí, cada um vai estar lendo um versículo. Jeremias 5:1. Pode abrir, Bruna, pode abrir no 5:1. A irmã Mar sabe 19:5. Aí o senhor abre no 23:13. 23:13. Pode ler o 14 também, já lê junto. E o irmão Toninho vai abrir no 32:35. Isso. Então, para ver o quão manchada Jerusalém estava, vejamos os seguintes textos em Jeremias. Aqui em Sofonias 3:1 ele fala: ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. E o versículo 2 diz: não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Olha só que jeito que estava a cidade de Davi, né? Pode estar lendo aí, por favor? Certo? Ele fala, busca aí, procura para todos os lados. Se achar alguém que busca a verdade, que busca a justiça, então eu vou perdoar. Mas com certeza não estava achando ninguém na cidade de Jerusalém. E vamos falar assim, no meio do povo de Deus, né? Estava muito difícil. E o próximo texto é 19:5. Olha lá o que eles estavam fazendo. Edificaram os altos de Baal para queimarem o quê? Queimarem os seus filhos a Baal, coisa que eu nunca os ordenei que fizessem. Olha o ponto que chegou a idolatria daquele povo. Isso aí nós estamos falando do povo de Deus, do povo de Jerusalém, o povo que saiu lá da terra do Egito, e Deus fez todos aqueles milagres e sempre operava no meio do povo, sacrificando a Baal. Pode ler 23, 13 e 14. Ali ele fala Samaria, né? Samaria era a capital do reino do norte, né? Era a capital da parte de Israel, quando o reino já estava separado. E você vê a idolatria que ele fala a respeito de Baal ali, né? Baal era uma divindade pagã. Eu não me lembro certo de qual povo que era, mas eu sei que Jezabel adorava Baal, e Jezabel era esposa do rei Acabe de Israel. Vou ver se eu consigo achar aqui da onde que era Baal. Eu não lembro se era cananeu, se era um deus cananeu, ou se era de outro povo ainda. Mas é uma divindade pagã, né? Assim como outras divindades da época, né? Moloque, por exemplo, que nós estávamos vendo aí nas aulas passadas. Eu vou ter que procurar depois certinho para ver de qual povo que era essa divindade. E o próximo texto, que está lá no 32, 35.
certo? Pode passar. Nem ossos ficaram para amanhã. No versículo 3 diz assim, lá em Sofonias: os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos ao cair da tarde, que não deixam ossos para serem roídos no dia seguinte. Então eles consumiam tudo do povo, né? A ganância dos líderes, porque aqui ele fala os seus príncipes e os seus juízes, né? Eles eram grandes exploradores do povo. Então eles acabavam com o povo de uma tal maneira que o povo não tinha condições nenhuma, não tinha dinheiro para mais nada, né? Ele fala, não sobravam nem os ossos para ser ruído no dia seguinte. No mesmo dia ele já acabava com toda a renda do povo, fazia o povo trabalhar de escravo para construir as coisas para eles, né? Eram juízes totalmente comprados, ou seja, não tinha juízo sobre o povo, né? Porque eles eram pagos para poder fazer justiça à custa do dinheiro, né? E os sacerdotes, os governadores, né? Ali ele fala os líderes, todos eles eram todos corruptos, exploradores do povo. E essa época, como a gente tinha falado nas aulas passadas, eles eram um povo que estava sob domínio do Egito. Então, por mais que eles estivessem na terra deles, eles ainda pagavam tributo e prestavam contas ao rei do Egito. E agora eles seriam invadidos pela Babilônia para ser tirado da terra dele, né? E levado para a Babilônia, né? De forma que seria tudo destruído ali. Pode passar. Do 4 ao 5, cidade, grande contraste. Aqui no 4 e 5 ele fala: os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam no meio dela, e ele não, perdão, me perdi aqui. Homens pérfidos, os seus sacerdotes profanam no santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade. Manhã após manhã, traz ele o juízo à luz, não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Então é um contraste grande que ele coloca entre a santidade de Deus e a impiedade do homem, né? Novamente ele fala, agora ele fala dos sacerdotes, dos profetas, né? São levianos, são pérfidos, eles profanam no santuário, profanam minha lei, né? Em vez de ele estar servindo a Deus e levando o povo ao arrependimento, conduzindo ao povo, por mais que os líderes estivessem em condições erradas diante de Deus, né? Como a maior parte dos reis de Israel foram, de fato, né? Por mais que fosse assim, os profetas e os sacerdotes poderiam mudar o povo. Eles poderiam conseguir, através da lei, através do temor, trazer ao povo um coração que se voltasse a Deus. Mas eles estavam do lado dos líderes, né? Os sacerdotes, os profetas, eles, em vez de profetizar as coisas de Deus, eles faziam idolatria, sacrificavam a Baal e faziam o povo pecar mais ainda. O povo não entra em conserto, em sim em desarranjo contra Deus. Essa comparação mostra como Deus não aprovava em nada o comportamento do seu povo, e ainda em destaque aqueles que deveriam ensinar e guiar o povo corretamente, né? Pode passar. 6 e 7. Eu exterminarei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passasse por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a disciplina. Assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. O que ele está falando aqui? Deus tinha feito muita justiça contra outras nações. Ele tinha julgado muitas cidades gentias, vamos falar assim, né? Muito povo gentil. Ele fala: eu assolei as cidades. Eles viram tudo isso acontecendo por causa do pecado, porque vieram contra mim, porque arremeteram contra o próprio povo de Deus. Então, se o povo de Israel, o povo de Judá, tivesse atento para aquilo que Deus faz contra o pecado, eles entenderiam: poxa, se Deus destruiu as cidades vizinhas, o povo gentil por causa do pecado, eu vou me arrepender do meu pecado e eu não vou ser destruído, porque é o que ele fala aqui, olha lá: assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Então, mesmo que ele tivesse determinado através de Sofonias,
através Qual que foi o outro profeta que nós estudamos antes? Abacuque foi outro ainda, Amós. Deus tinha profetizado através de Amós que seria levado em cativeiro o povo para a Babilônia, através de Abacuque, através de Sofonias. E por mais que ele tivesse profetizado e determinado o que aconteceria, se o povo tivesse arrependido, ele tinha mudado. É como ele fala aqui através de Sofonias, ele não traria o cativeiro sobre o povo. Mas o povo, ele fala, se levantaram de madrugada para corromperem todos os seus atos. Então os caras acordavam cedinho para poder ir fazer sacrifício para os deuses pagãos, queimar os próprios filhos no fogo. Exato. E ele sabia que o povo não ia arrepender. Castigar. É o que Jesus faz, né? É o tempo do arrependimento. Exato. E Nínive foi um arrependimento imediato, porque esse cativeiro aqui que ele tinha falado não ia acontecer no dia seguinte, né? Quando Jonas foi pregar contra Nínive, ele falou, vai acontecer isso, e era para acontecer, rapidinho, naquele mesmo mês ia ser tudo destruído, né? Ele estava avisando que ia acontecer e acabou. Agora, quando Deus tratava com o povo dele aqui, ia acontecer 40 anos depois, ia acontecer tempo depois, tinha muito tempo para mudar, mas o povo não mudava. É aí que está. Então essa primeira parte nós encerramos. Pode passar. Agora a gente vai ler o versículo 8. Quem ficou por último aí? Você leu? Então a Márcia leu 8. Aqui ele não está falando contra o povo de Deus, aqui ele está falando contra as nações gentias. É ajuntar as nações e congregar os reinos. Pode passar? Vamos abrir aí esses textos, tem 3 textos para a gente abrir. Abre em Apocalipse 16:14, Joel 3:2. E Mateus leu 25:31 e você leu 32. Mateus 25:31, versículo 32. Então Deus vai trazer também o juízo sobre as nações. Aqui ele já começa a entrar na época escatológica. Ele já começa a entrar na época do juízo final, né, da grande tribulação. Então ele fala, esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo. Porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda a terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Aqui ele já está falando da grande tribulação. O que Deus vai fazer no final? Vai juntar todos os povos e vai julgar todos. Vai trazer juízo sobre todo mundo. Tudo que ficar aqui na terra vai ser julgado. Quem subir com a igreja de Deus não vai ver a grande tribulação. Quem ficar vai receber aqui, como ele fala, todo o furor da minha ira. Aí vai ver de tudo, né? Qualquer dia aí, depois que a gente terminar, talvez a gente entra na questão de Apocalipse e comece a estudar o final dos tempos, que é uma coisa muito importante para a igreja de hoje aprender, né? Então, primeiro texto, Apocalipse 16:14. Porque são os espíritos de demônios que falam e dizem, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia de Deus Todo-Poderoso. Então, às vezes a pessoa fala assim, é porque o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. No final, quem vai soltar esses demônios não vai ser o diabo, vai ser Deus. Ele que vai soltar os demônios para poder acabar mesmo
ali ele fala, né, um povo específico, né, ele fala sobre os reis, sobre os governantes, né, porque Deus, ele não vai matar todo mundo no final dos tempos, ele vai reduzir uma quantidade de gente, e muita gente vai ficar só sofrendo e não vai morrer, né? Quem morrer ainda vai ser melhor, porque quem ficar sofrendo esse tempo todo vai sofrer mais tempo ainda. Joel 3:2. Então, esse vale de Josafá aí é o vale da grande tribulação, é o vale do Armagedon, né? Que dá para ver lá do monte de Elias, lá do Monte Carmelo. E Mateus 25, 31 e 32. Então ele vai julgar e vai separar o povo salvo do povo que não vai ser salvo, né? Do povo condenado. Os bodes das ovelhas vão ser separados no final dos tempos. Um vai para lá e outro vem para cá, né? É que nem o Zé falava assim que eu ia chegar diante de Deus lá, o povo que vai ser salvo, né? Ele: venha para mim as ovelhas para o meu aprisco, junto do meu Pai, a morada eterna. E vai olhar para uns lá e falar assim: apartai-vos de mim, bodes fedegosos, para o juízo eterno e para o fogo que nunca apaga. Então bem assim que vai acontecer, né? Os bodes fedegosos vai ser condenado e as ovelhas vão ser salvas. Pode passar. Vamos lá. 9 e 10. As profecias de bênção, as bênçãos futuras para os gentios. Marça 9, Liab 10. É Sofonias 3:10. Você achou? Pode ler. Então, pode passar? Aqui ele começa a trazer as bênçãos sobre as nações gentias. Sofonias aqui descreve a era milenar e algumas das bênçãos, a adoração sincera, que ele fala no versículo 9 aqui: darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Então, Deus no final dos tempos, Ele não vai manter a gente do jeito que a gente é, porque nós ainda cometemos pecado, nós ainda somos falhos e não trazemos diante de Deus um perfeito louvor, por não ter um coração perfeito, por não ter uma alma perfeita, né? Vamos falar assim, um corpo perfeito. E nós vamos ser transformados, ou quando nós morrermos, nós vamos ressuscitar o nosso espírito diante de Deus, o espírito vai para Deus, o qual é perfeito e não tem pecado. E dessa forma, nós podemos prestar diante de Deus um culto verdadeiro, um louvor perfeito, que ele fala: darei lábios puros aos povos, né, os gentios. E o que entra em contraste com tudo que ele falou agora há pouco, né? Da adoração, da idolatria, a blasfêmia do culto idólatra. E a Etiópia que ele fala aqui, né? Da além dos rios da Etiópia, os meus moradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. A Etiópia que ele fala aqui é a região sul do Egito, Sudão, e a região norte da Etiópia. Pode passar? Agora nós vamos ler a parte final, o texto final, que está lá em Sofonias 3, do 11 até o 20. Aí pode começar aí pelo 11, e nós vamos continuando.
19. E o 20. Naquele tempo vos curarei, naquele tempo vos reconciliarei. Certamente mudarei o nome do louvor de todos os povos da terra, e reconduzir a vossos cativos diante dos nossos olhos, diz o Senhor. Isso aí, essa parte desse texto aqui, tem até uma música que a gente canta que tem essa letra inteirinha aqui, né? Pode passar? Então, aqui as bênçãos futuras para os judeus. Aqui ele fala que os judeus vão receber um tempo novo, em que eles vão descansar, que eles vão se deitar e não vai ter quem os espante, né? Não vai ter ninguém atormentando eles. Então, no reino milenar, a restauração do povo de Deus é completa e perfeita. Todo aquele que antes proferia mentiras, como ele fala aqui, né? No versículo 11. Naquele dia não te envergonharás nenhuma das suas obras de que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam soberba, nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte, né? Soberba é arrogância, né? Quando eles se levantavam contra Deus, para afrontar Deus com idolatria e tudo mais. Isso aí, diante de Deus, era considerado soberba, idolatria, adultério. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto, humilde, que confia no nome do Senhor. Aí ele fala: os restantes de Israel não cometerão iniquidade, ou seja, pecado, nem proferirão mentira, na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Então, a mentira vai ser arrancada no meio do povo, o engano, aquelas balanças enganosas, aquele povo comprado por dinheiro. Tanto é que esse povo, ele não vai ser salvo, né? Quem vai ser salvo diante de Deus, os judeus, é a verdadeira Israel de Deus, é o povo que vai se arrepender lá no final, né? Aquele povo que vai ter a segunda chance, aquele povo que realmente adorava a Deus de fato, não cometia idolatria e nem esses sacrifícios a Baal e tudo mais, né? E nem era enganoso ou mentiroso. Vai ser um povo novo, um povo transformado. Agora não existe mais no meio do povo o santo. Pode passar? Aí os versículos do 14 ao 17, é aquele louvor que a gente até tem na igreja aqui, né? Parece um poema que ele escreveu, né? Uma música: canta, ó filha de Sião, rejubila Israel, regozija de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou a sentença dos que eram contra ti, lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, agora isso é interessante, ó. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, e tu já não verás mal algum. Quando ele fala aqui que o rei de Israel está no meio, é que Jesus, ele vai morar no meio do próprio povo, né? Hoje nós adoramos a Cristo e ele está espiritualmente no meio nosso, mas não fisicamente. Nós não conseguimos enxergar ele, mas nós vamos ter um rei, né, que vai morar no meio do povo. E isso não era comum na época, porque o rei não ficava junto com o povo. O rei ficava no palácio dele. Alguns reis, como Davi, que era rei guerreiro, até ia nas guerras, mas não ficava no meio do povão. Eles eram uma classe nobre, eles ficavam na cidade alta, né? Eles ficavam lá e quando o povo ia falar com eles, tinha que marcar uma audiência, eles iam acompanhados de guardas, né? Ali nós vamos ter o rei morando no meio do povo, né? Ali todo salvo terá consigo a presença do próprio rei, o Senhor Jesus junto dele. A paz reina eterna e não há mais inimigo nem mal algum para se preocupar. Aí ele fala: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. Por que ele fala não se afrouxem os teus braços se não vai haver necessidade de guerra? Por isso mesmo, não precisa se preocupar, não precisa ter medo, não precisa se afrouxar ou temer algo por desespero, por causa de guerra ou por causa do inimigo, porque não haverá mais inimigo. Mas por que isso? Nós somos brasileiros, nós não vemos guerra. Agora, se você vai para Jerusalém, se você vai para Israel, é um pé de guerra o ano inteiro. Se você vai na faixa de Gaza lá, é perigoso você tomar uma bomba na cabeça, entendeu? É pior que o Rio de Janeiro na favela da Rocinha. Então, lá é um pé de guerra constante.
contra as nações. Parece que todo mundo está de olho em Israel. Todo mundo olha para Israel, ou para bem ou para mal. É um país assim que todo mundo está de olho, né? É desse tamanho assim, ó. Israel é menor do que o Sergipe, e o Sergipe é o menor estado do Brasil. Então, é desse tamanho o povo, mas todo mundo está de olho em Israel. Uns querem acabar com Israel e tomar a terra, outros querem ajudar Israel, né? E aí vai. Mas por quê? Porque é o povo que Deus separou para si. Então todo mundo está de olho nele, né? Imagina você viver num pé de guerra constante. Imagina você viver num lugar que você não sabe se hoje vai cair lá uma bomba atômica ou não. Então, eles têm sim esse temor da guerra. Desde Abraão, antes de Josué. Exato. É a mistura. É o exército de Israel, né? Então, é por isso que ele fala que não temas, ó Sião, não te afrouxem os seus braços. Por quê? Porque agora não tem mais guerra, não tem mais necessidade de preocupação, não vai acontecer mais nada de ruim, né? É a paz que eles tanto procuram. Então. Por quê? Por causa de Abraão. Por causa de Abraão ter cometido aquele pecado. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele te deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Pode passar? Do 18 ao 20, os inimigos derrotados, Israel restaurada. Os afastados, no versículo 18 ele fala aqui: os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, a estes que estão no meio de ti, sobre os quais pesam opróbrio. Opróbios são vergonha, tristeza. O opróbrio é a vergonha por alguma coisa que você tem ou não tem, né? Que alguém zomba de você por isso. Por quê? Porque o judeu está espalhado para o mundo inteiro. Hoje não se faz mais sacrifício. Eles não cultuam mais no templo, o templo está fechado, né? E muitos, por estarem longe, talvez sintam-se a tristeza por não poder cultuar a Deus em Jerusalém. Está muito longe, não dá para ficar indo lá para cultuar a Deus. E nem pode ir lá para cultuar a Deus, porque o templo também não está ativo. Então ele fala: esses entristecidos que estão afastados das suas festas solenes, que sempre faziam para mim todo ano, esses os congregarei. Por quê? Porque lá na Nova Jerusalém, né, eles vão estar diante de Deus para poder cultuar a Deus. Então, naquela época e hoje estão fora da sua terra original e já não celebram a Deus, nem participam com o povo suas festas anuais. O Senhor os congregará de toda a terra num só lugar, onde ali celebraremos as bodas do Cordeiro, né? Que vai ser a primeira festa que vai celebrar, vai ser as bodas do Cordeiro lá no céu. E todo o que antes passou tristeza e pela humilhação agora tem alegria. No versículo 19 ele fala: eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligirem, salvarei os que colcheiam, recolherei os que foram expulsos e farei deles um louvor e um nome em toda a terra, os que sofreram ignomínia. E o versículo 20: naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então, como algumas vezes na Bíblia aqui nós já vimos, Deus trazia o castigo, mas ele sempre falava do povo que ia acontecer lá no futuro. Porque é mais ou menos assim: hoje vocês vão sofrer por causa dos seus pecados, mas um dia eu vou mudar a sorte de vocês. Só que ele já falava aqui
que não eram todos que iam participar, porque ele ia fazer uma limpeza no povo. Ele vai tirar do povo aquele que não é seu de fato, o joio do trigo. Aquela passagem Jesus fala do joio do trigo. E o trigo vai ser levado para o celeiro, e o joio vai ser queimado na fornalha, porque o joio não tem serventia, né? O joio e o trigo, eles são idênticos, só que se você raspar ele, né? Se você esfarelar ele, o trigo ele dá sementinhas que você vai moer e vai fazer a farinha que você vai usar para produção de principalmente o pão e outras coisas que produz com o trigo, né? E o joio, você esfarela ele e não tem nada. Ele é sem nada por dentro. Não tem nada. E ele é igualzinho o trigo, é a mesma coisa. Só que a diferença é isso: um produz fruto e o outro não. Então, meus amados, fica aí essa lição de Sofonias, uma lição muito boa, uma carta curta, mas que fala muito diretamente ao povo de Deus lá no passado e ao povo de Deus aqui no presente. E eu quero deixar já para os irmãos a próxima carta que nós vamos estudar. Deixa eu só achar aqui o livro que mostra a sequência para mim aqui. Se eu não me engano, não, já estudamos Ageu. Se eu não me engano, Ageu, né? Então, eu quero ver se está na sequência cronológica, né, que nós estamos estudando pela época. A próxima lição nossa vai ser em Ageu e Zacarias e Malaquias. Aí a gente vai terminar, né, mas vai demorar um pouquinho ainda. Ageu é a próxima carta. É uma carta bem curta também, 2 capítulos só, tá? Dá para estudar rapidinho ela, em 2 domingos a gente termina. E vão estudando em casa aí que nós vamos dar a introdução na próxima aula. Deus abençoe a todos. Amém.